Total, Jesus não nasceu em dezembro. Quem nasceu foi Tammuz, e aí vai haver uma série de outros problemas relacionados ao Natal, porque comemora-se um aniversário de um ídolo usando o nome de Jesus e Yeshua. Yeshua é o nome de Jesus em hebraico, a gente está acostumado a falar Yeshua. Isso pode ser considerado, entre outras coisas, um adultério espiritual, uma infidelidade com Deus e algo abominável para Deus, porque Deus, quando Ele estabeleceu o nosso povo na terra dos cananitas, Ele falou: não me adorem como as nações adoram os seus deuses, ou seja, não imite as nações. Então Deus tem a maneira correta de adoração a Ele e não pode ser atribuída uma adoração estranha. Como é que isso chegou até a gente? Como é que o Natal foi introduzido na nossa cultura, na nossa sociedade? Por uma estratégia infeliz da Igreja Romana, que é o sincretismo religioso, pretensamente para cristianizar o paganismo. Na verdade, paganizou a fé verdadeira. Então essa coisa de eu vou usar a cultura das nações para poder falar do Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro não precisa disso. Essa estratégia é maquiavélica, né? O fim justifica os meios, uma estratégia horrível, e que traz, na verdade, o povo a pecados. Que eu vou te falar, vamos falar sobre os símbolos depois? Vamos falar sobre os símbolos ainda. Então, segura aí. É essa estratégia que se chama sincretismo religioso, uma estratégia muito usada entre os deuses pagãos, mas rejeitada completamente pelo Eterno, e na Bíblia não existe referencial para isso. Sincretismo é muito mistura. E as pessoas esquecem algo. Deus nos chama e nos separa para ser o seu povo. Separa de quê? De uma cultura paganizada, de uma mentalidade paganizada e do pecado. Então essa coisa de eu sou chamado por Deus, mas posso viver segundo os costumes pagãos, é uma mentalidade totalmente equivocada. Deus, quando chama Jeremias, ele fala: Jeremias, separa o vil do precioso, ou seja, aquilo que é santo, aquilo que é sagrado, daquilo que não é sagrado. Só assim você será a minha boca. Então existe uma visão hoje, que eu chamaria uma visão morna e morna. A pessoa acha que eu posso servir a Deus, mas posso também agradar o mundo. E Yeshua disse, é uma advertência sobre isso: quem dera fostes quente ou frio, se és morno, eis que estou para vomitar da minha boca. Olha, gente, a gente está falando sobre o secretismo religioso aqui, que é a mistura, trazer aquilo, ou a mistura de várias religiões. Mas se a Igreja Romana trouxe isso tem uma origem pagã. Da onde que vem, qual é a história por trás disso tudo? Vamos falar sobre a história pagã do Natal. Porque a gente não sabe que foi a Igreja Romana que trouxe isso para os nossos dias, enganando ali e tudo mais, enfim, trazendo uma nova imagem. Mas da onde que vem isso? Vem justamente dessa história de Nimrod, que é considerado o Deus Sol após a morte, o nascimento de Tammuz, 24 de dezembro, logo o aniversário de 24 de dezembro é de Tammuz, e obviamente não de Yeshua, não de Jesus. E aí vem os símbolos, que é o pinheiro, a guirlanda, e nós temos também o pinheiro. Vamos falar do pinheiro. O pinheiro é um problema seríssimo, porque existe um versículo em Deuteronômio 16, que Deus fala assim: não plante a árvore de Asherá perto do meu altar. Nas traduções eles colocam poste ídolo, mascaram um pouco a verdade do versículo. Qual é a árvore de Asherá? Pinheiro. É justamente o pinheiro. Então era proibido você plantar um pinheiro perto do altar. Então você observe que a festa ela vai trazendo costumes pagãos muito antigos. Que o que Roma fez foi regulamentar o paganismo e fazer uma mistura e criar uma religião híbrida. Uma mistura das palavras do Messias com outras religiões pagãs. Aí você tem a guirlanda, que é um convite para espíritos malignos entrarem na casa da pessoa. Você tem o famoso panetone. Você fala, mas o que tem a ver com panetone? Existe Ezequiel, Jeremias 8, Ezequiel 7, fala sobre essas coisas. Existe o bolo de Asherá. Em toda a adoração, Asherá é Semiramis, que é justamente a esposa de Nimrod. Aquela que inventou o tal Deus, né? Ela que fez toda essa mitologia junto com os sacerdotes de Nimrod. Então sempre existe o bolo dedicado a Semiramis, que no Natal, obviamente, é o famoso panetone. Tanto que, assim, no judaísmo, né? A gente fala assim: come comida chinesa no Natal, para evitar comer comida pagã. Apocalipse 14, no capítulo 14, capítulo 18, o Eterno deixa muito claro a destruição da Babilônia. Olha, Babel, depois veio Babilônia, mesma coisa. Babilônia quer dizer confusão.
ou seja, uma religião falsa que confunde a cabeça das pessoas. E Deus trata disso em Apocalipse, da destruição da Babilônia. Inclusive ele fala, povo meu, saia da Babilônia. Ou seja, saiam desses costumes. Porque esses costumes, obviamente, abrem a porta para abrir links com espíritos malignos. Na medida que você cultua uma religião ou costumes, como árvore de Natal e outras coisas. Uma coisa interessante também, existe em Ezequiel, Jeremias 7, que Deus fala assim, olha que coisa abominável está acontecendo naquela geração de Israel. E uma das coisas é que as mulheres choravam por Tamuz. E você observe que no Natal sempre tem uma pessoa chorando. Sempre não, muitas pessoas, né? Então, essas coisas não acontecem por acaso. Elas, na medida que colocam aquele bolo, colocam a árvore de Asherá, há um link com esses espíritos malignos. E começa a ocorrer exatamente a mesma coisa. O mais incrível de tudo, você lê assim a história de Israel, você fala, como é que Israel se desviou, aquela geração se desviou? É a mesma coisa hoje em dia. A pessoa se desvia sem se dar conta. O Natal, na verdade, é uma prática pagã, muito abominável diante do Eterno. Mas muita gente vai dizer, não, isso aí tudo bem, eu faço isso, mas a minha intenção é outra. Uma das coisas que muita gente não se dá conta, quando todo mundo gosta de algo, sempre desconfie. Porque as coisas de Deus é sempre uma minoria que gosta. O mundo rejeita as coisas de Deus. E Yeshua, Jesus, ele falou que o caminho que leva ao reino de Deus é apertado e são poucos os que querem andar. Mas o caminho da perdição é muito largo e muitos vão seguir essa jornada.